Senhoras e senhores, vamos para mais um estudo de mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar utilizando o meu método OED. Nesse vídeo eu vou ensinar para você encontrar regiões que vai te oferecer uma alta lucratividade, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Vamos começar? Bom, pessoal, antes da gente começar, claro, eu queria pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever aqui nesse canal e, claro, não deixe de clicar no link para receber notificações, para que você sempre possa receber vídeos novos aí diretamente do seu YouTube. Também aqui na descrição desse vídeo você encontra o link da fila de espera da mentoria Método OED. Então, se você tem interesse de aprender comigo do zero absoluto ao avançado, toda a leitura do meu método baseado onde está o dinheiro, faça sua pré-matrícula aqui no link abaixo e assim que novas turmas forem abertas, você vai ser o primeiro a saber. Também aqui na descrição você conta com o link para você receber os meus panoramas semanais. Todo domingo às 20 horas da noite, ao vivo aqui no YouTube, nós fazemos o nosso estudo semanal. E se você tiver inscrito aqui na minha lista de e-mails, eu te mando o panorama também em PDF por escrito para você aprender mais ali, ter mais acesso ao conhecimento, ok? Bom, meus queridos e minhas queridas alunas, esse daqui é o nosso gráfico de 5 minutos do mini índice e também está disponível no meu Instagram um vídeo detalhado com todas as explicações desse trade que eu fiz aqui no dia de hoje. Foi uma entrada utilizando o modelo de Confirmation Entry dentro do movimento de mitigação. Então, se você tem mais interesse para saber em detalhes como foi a tomada de decisão desse meu trade aqui que gerou 910 pontos com stop de 125, confira lá no meu perfil no Instagram, o link está aqui na descrição desse vídeo também, @GabrielPinotti, para você ver como foi a explicação desse trade, ok? Bom, pessoal, basicamente nosso pregão de hoje foi um pregão sem muito volume, afinal o mercado está retomando ali, né, as negociações depois do carnaval. Se a gente for analisar aqui, o que nós conversamos ontem foi a seguinte situação. Nós tínhamos aqui o mercado trabalhando com o rompimento de uma estrutura, então a gente poderia analisar o movimento a partir desse rompimento de estrutura aqui. Era extremamente necessário você entender que uma vez o mercado rompendo essa estrutura, a onda que rompeu essa estrutura é a onda que nós vamos utilizar como referência primária. Então nós temos esse movimento como sendo o nosso movimento de impulsão. Dentro desse movimento de impulsão, o movimento ali em si, por se tratar de uma movimentação de queda, nós precisamos levar o preço para a região superior, que seria essa região mais líquida aqui na parte de cima, ou seja, teríamos que transportar o dinheiro do ponto A para o ponto mais líquido, que seria o ponto B, e a partir daqui nós teríamos ali condições de fazer uma venda buscando a quebra da estrutura. Então a movimentação do pregão de hoje, ela é na verdade uma movimentação de mitigação, uma movimentação do movimento secundário que levaria o dinheiro da parte menos líquida para a parte mais líquida, transportaria o dinheiro da região com menos dinheiro aprisionado para a região com mais dinheiro aprisionado. Então a expectativa do movimento estava em subir o preço, a expectativa estava em levar o preço para cima. Para quê? Para que os vendedores pudessem vender caro aqui na parte superior, dentro desses dois order blocks validados aí dentro desse próprio movimento. Então com essa leitura, né, de possibilidade do preço subir para capturar a liquidez da região superior, eu resolvo fazer uma movimentação aqui de Confirmation Entry, analisando a partir desse momento, uma vez que o mercado abre próxima à região de indução que nós conversamos ontem, afinal, o mercado está trabalhando com estruturas abaixo do nosso 50%. Essa região toda aqui é a nossa zona de equilíbrio. Essa região toda aqui é a nossa zona de equilíbrio que tem como objetivo separar o que é movimento de interesse, o que é mitigação em si e o que é ali movimentação, na verdade, de indução. E nós pudemos observar que aqui no pregão de hoje ocorreu a mitigação, porque o mercado foi capturar a liquidez não lá na parte superior, não teve força para chegar nos order blocks da parte superior, mas ele teve força para chegar numa região que nós chamamos de breaker block.
Esta movimentação aqui em si do dia 16 originou um breaker block que, uma vez que o mercado fez ali o rompimento da estrutura, a movimentação levou o preço até buscar liquidez desse breaker block, que inclusive deu ali a quebra de um choque secundário, que é esse movimento pequeno que nós tivemos aqui. Infelizmente ele não voltou para dar aquela confirmation entry maravilhosa e a gente poder pegar aqui esse movimento de venda também. Faltou só fazer esse movimento de confirmation entry. Eu resolvi não fazer a minha decisão, né? Resolvi não tomar minha decisão baseada no risk entry aqui. E a partir desse movimento a gente teria também a possibilidade de fazer mais uma venda. Então nós temos aqui o mercado trabalhando, fazendo o retorno até este breaker block, que um breaker block é um order block que antes era uma região, no caso de demanda, se tornou com o rompimento dessa estrutura, principalmente com o rompimento da estrutura através do gap, uma região de flip zone, e o mercado causando esse fenômeno do flip zone, ele ofereceria para nós aqui a possibilidade de você trabalhar com o risk entry dentro dessa movimentação, refinando este order block aqui para o toque do risk entry com stop afastado aqui da nossa região da máxima, né? Afastado da nossa região desse order block, e o nosso alvo nós buscaríamos ali pelo menos até a primeira região de demanda validada pelo movimento que gerou ali. Então a gente teria mais ou menos essa leitura de queda. Infelizmente ele não gerou a entrada de confirmação, mas ele gerou a entrada de risk entry. Em relação à movimentação que eu fiz, a minha movimentação aqui de confirmation entry estava a partir do momento em que o mercado causa ali, né, ele cria pra gente essa estrutura do varejo conhecida como equal lows. Então nós temos uma estrutura de liquidez a partir desse ponto, o mercado gera uma estrutura que rompe a estrutura anterior, então aqui nós temos teoricamente dentro do movimento secundário uma quebra de estrutura, porém eu tenho essa necessidade de aguardar o mercado me mostrar o ponto em que ele poderia confirmar realmente a entrada da mitigação. Então eu resolvo aguardar mais uma quebra de estrutura, onde nós temos esse change of character a partir desse ponto sendo quebrado. Então aqui é a região que eu resolvo tomar risco, uma vez que eu desenho aqui a minha estrutura dentro desse movimento, dentro dessa onda que gerou a quebra desse change of character, o mercado retorna até um fair value gap que existia dentro dessa onda que quebrou essa estrutura de reversão, e a partir daqui eu resolvo tomar risco na minha compra com o meu stop afastado aqui da região que poderia gerar ali o nosso stop loss. E aí o meu alvo, obviamente, seria na máxima do pregão de ontem, porque até esse momento nós tínhamos aqui uma situação de consolidação, né? Nós tínhamos aqui a presença de um buy side liquidity na parte de cima e de um sell side liquidity na parte de baixo, que inclusive, pessoal, essa estrutura vai se manter para a nossa análise do pregão de amanhã. Então nós temos ali essa movimentação toda. E aqui onde eu falei para vocês que o movimento não gerou um confirmation entry, estava me referindo a este ponto, onde nós temos aqui o change of character do movimento que iniciaria ali o confirmation entry, ele entra nessa movimentação aqui de referência nova, onde nós temos o nosso 50% mais ou menos nessa região, e eu estava aguardando o preço dentro deste order block aqui, dentro desta região de oferta validada pelo movimento, pela entrada de confirmação, mas infelizmente o mercado retorna aí abaixo dos 50%, criando ali um inducement e depois ele continua a sua movimentação de queda. A expectativa aqui, né, seria do mercado retrair até esse order block para a gente ter a venda até a mínima lá daquele movimento anterior, mas infelizmente o mercado não oferece essa boa oportunidade para a gente ali depois, tá? Então no gráfico de 5 minutos em relação ao pregão de amanhã, nós não temos como dar continuidade a essa estrutura uma vez que ele não perdeu a estrutura, então nós não temos como trabalhar ali uma quebra da estrutura, porque o mercado não perdeu a estrutura em si. Então nós ainda estamos trabalhando dentro dessa referência e as movimentações que nós temos ainda é dentro dessa referência. Então eu tenho essa movimentação travada e eu não espero ali movimentos muito interessantes no pregão de amanhã, tá, pessoal? Principalmente porque amanhã é sexta-feira
de uma semana de carnaval, e aí obviamente nós não vamos ter ali uma movimentação muito interessante. Eu estou marcando aqui o meu buy side, o meu sell side liquidity, para você entender que dentro desses dois movimentos é possível o mercado capturar liquidez, então tomem muito cuidado, porque aqui o mercado pode fazer a movimentação clássica do Judas Swing, dele capturar a liquidez nessas duas extremidades e aí, por fim, nós termos aí o mercado avançando realmente a movimentação que nós queríamos fazer. Talvez o mercado possa facilmente capturar a liquidez nessa parte inferior, porque essa região inferior aqui é uma região que tem muita liquidez a partir desse ponto, principalmente depois do pregão de hoje, que nós temos a presença de um fundo triplo aqui, então o varejo tá maluco olhando essa movimentação, e esta linha de tendência, né, essa formação aqui em si desse canal, pode gerar para a gente também liquidez numa movimentação aqui para reteste desse breaker block. Então é muito importante você ter isso na sua cabeça, porque pode ser ali um fenômeno que vai acelerar o seu movimento, tá? Tomem muito cuidado com o pregão de amanhã, porque além de ser sexta-feira, a semana está com baixo volume, as movimentações não estão favoráveis, tá? Gráfico do Ibov, a gente pode observar lá no gráfico de 60 minutos a nossa movimentação macro, que nós, infelizmente, não saímos daquela leitura que nós tínhamos ali nos últimos dias. Então o mercado ele capturou a liquidez lá na parte de cima, voltou a trabalhar aqui na parte de baixo, e até esse momento nós não temos, de fato, uma quebra de estrutura aqui, né, dentro dessa movimentação. Se a gente for considerar esse movimento todo, Gabriel, poderia colocar, por exemplo, aqui um break of structure desse movimento aqui, ó, porque ele quebrou a estrutura dentro dessa movimentação, e a partir daqui eu posso desenhar, por exemplo, uma nova construção de onda, né? Uma nova referência de onda a partir do ponto em que o mercado perde ali a estrutura. Então seria mais ou menos essa leitura. Teoricamente, nada te impede de fazer isso, a teoria continua correta. Você pode observar que o mercado ele faz a mitigação, mas não consegue perder a estrutura novamente. Então esse cenário do mercado não conseguir perder a estrutura novamente é um cenário um pouco complicado, é um cenário desconfortável para a gente fazer alguma movimentação, mas não que isso impeça a gente de analisar, por exemplo, este order block, caso o mercado retorne dentro dessa região, porque aqui vai ali liberar para nós um alarme de atenção caso o mercado venha trabalhar dentro dessa situação aqui. E aí a gente trabalhando com um gráfico de 15 minutos, por exemplo, a gente consegue fazer um refino dessa região e a gente consegue pegar order blocks menores aqui depois. O importante é você entender que a liquidez em si está na parte superior do gráfico. Considerando essa estrutura aqui uma nova referência ou não, tá? Considerando esse movimento uma nova referência ou não, você acaba de ter ali mais um order block validado desse movimento todo. Mas entenda que o mercado ainda pode capturar liquidez dentro desse ponto para jogar o preço para baixo, tá? Mas você agora tem uma nova região de interesse que pode servir para ajudar você ali, uma vez que essa movimentação aqui desse topinho, juntamente com esses fundos duplos criados ali pela movimentação de hoje, possa mais uma vez simbolizar o Judas Swing que eu conversei com vocês agora há pouco, onde o mercado basicamente faria a captura de uma liquidez nessa parte inferior e depois avançaria até a movimentação ali de uma leitura de continuidade ali, né, depois que ele executasse esses order blocks lá na parte superior. Então é muito importante você entender que isso ainda tem como objetivo acontecer, afinal o dinheiro está aprisionado lá, a liquidez está aprisionada lá, tanto neste order block quanto neste ponto extremo aqui, ó. Existe muito dinheiro aprisionado dentro dessa região e o mercado não vai deixar essa liquidez descansando ali, tá? Então foquem muito bem na movimentação do Ibov, porque isso pode ser um grande diferencial para você aí. Levando isso para o nosso gráfico do dólar, agora nós tivemos ali a movimentação do nosso pregão de ontem, né? Nosso pregão de ontem deu uma movimentação sensacional, onde nós estaríamos fazendo ali aquela venda dentro daquele order block, e hoje o mercado abre perdendo a estrutura, hoje o mercado rompe ali as duas estruturas, na verdade, ele rompe tanto a estrutura do movimento de ontem, né, da nossa referência de ontem, como ele rompe a estrutura principal do movimento. Então aqui ele libera para nós uma tomada de decisão bem interessante, porque a gente acaba analisando teoricamente a mesma onda, que seria esta onda aqui de movimentação, onde nós temos agora aqui o mercado inclusive mitigando até essa região e inclusive oferecendo a entrada, né, ofereceu, melhor dizendo, a entrada através do Fair Value Gap. Então você tem aqui este Fair Value Gap,
dentro da região que nós trabalharíamos ali com uma movimentação de queda, e você também tem a presença deste order block aqui, que está logo abaixo. Então você tem 2 pontos de interesse ali trabalhando num ponto interessante. O que isso vai gerar para a gente ali, inclusive se você refinar essas duas estruturas, o mercado acabou dando entrada dentro desse movimento, mas ele não deu alvo. Tá? Ele não deu alvo porque o mercado terminou e o mercado não tinha agora como continuar essa movimentação, afinal o alvo dessa movimentação, o alvo dessa venda aqui seria o ponto, o primeiro ponto de liquidez ali dentro da movimentação inferior. O que eu considero como sendo uma região justa para a gente estar trabalhando dentro dessa movimentação aqui, eu estenderia um pouquinho a mais até esse order block. Então faltou ali um pouquinho para a gente ser executado, né, a saída ser executada dentro desse movimento, e esse trade basicamente seria levado para swing trade, né? Essa movimentação seria levada para swing trade, ou você poderia sair ali adotando essa movimentação que o mercado efetuou no pregão de hoje. O importante de você entender é a movimentação aqui estaria quebrando a estrutura, estaria quebrando as duas estruturas, e uma vez que nós temos essa expectativa, né, do mercado vir agora mitigar esse movimento para dar continuidade, nós temos esse trade acontecendo e o mercado pode dar seguimento a esse trade, o mercado pode dar seguimento a essa leitura no pregão de amanhã. Então aqui nós não temos nenhuma outra região para estar traçando, afinal nós temos aqui duas regiões, né, em que o mercado pode aprisionar liquidez para oferecer ali o resultado desse trade. Então você tem 2 pontos ali importantes para o mercado estar trabalhando dentro dessa leitura do dólar, ok? Continuando com o nosso mercado de Forex, nós tivemos aqui hoje um trade maravilhoso dentro do euro-dólar, né? Eu fiz uma venda muito bacana aqui dentro do euro-dólar, inclusive eu até postei no meu Instagram, eu fiz basicamente esse trade aqui, o mercado, uma vez que ele confirma a perda desse movimento dentro do gráfico de 5 minutos, ele inicia essa referência, aqui nós temos um movimento de mitigação, tem essa movimentação dessa venda aqui, então eu fiz basicamente essa venda aqui com foco lá nessa parte de baixo. Teve também a possibilidade de fazer a reentrada, inclusive eu fiz uma reentrada dentro desse movimento, só que utilizando o gráfico de 1 minuto foi a minha reentrada. A minha reentrada foi feita a partir desse ponto aqui, ó. Uma vez que a entrada principal foi feita aqui na parte de cima, utilizando o modelo de risk entry, né, particularmente falando, modelo de risk entry aqui na parte superior. Aqui nessa parte secundária, né, nessa reentrada, o mercado perde essa característica a partir desse ponto, e uma vez que ele perde a característica a partir desse ponto, ele faz o primeiro movimento de indução, e aí ele vem até aqui em cima capturar a liquidez. Aqui qual foi a minha tomada de decisão? Afinal, o mercado não chegou no order block que eu queria vender, que era este order block aqui. Então eu não consegui ser executado nesse order block, o mercado não chegou nesse order block. Eu fiz a minha venda aqui pelo nosso famoso movimento de sweep de liquidez. Então aqui eu estava trabalhando a leitura de captura de liquidez dentro dessa região de topos que nós tínhamos aqui, tá? E aqui o mercado faz o sweep, tanto é que se você olhar meu Instagram, a minha entrada está um pouco mais aqui abaixo, eu tenho essa movimentação colocada aqui abaixo e o meu alvo está aqui nessa parte inferior. Então peguei esse movimento de queda aqui também como reentrada, além dessa movimentação aqui primária, né, além dessa movimentação principal. Então teve 2 trades muito bons ali no eurodólar. Voltando para o nosso movimento do gráfico de 60 minutos, a gente pode observar que ele está lá trabalhando dentro daquela região, né, que nós estávamos aguardando o mercado oferecer para a gente ali a possibilidade do confirmation entry, do mercado fazer a nossa entrada por confirmação. Cada vez mais ele está afunilando aqui os topos de fundos, o que faz necessário a gente acompanhar o choque cada vez mais, tá? Então a gente vai analisando ali, uma vez que o mercado oferecer a entrada de confirmação na compra, uma vez que ele perder a estrutura e dar todos os segmentos a essa estrutura, né, nós vamos trabalhar com uma entrada compradora, buscando ali, obviamente, as estruturas validadas lá na parte superior. A Libra, basicamente o mercado retorna até a região que nós queríamos fazer a entrada de confirmação. Nós temos aqui a possibilidade agora do mercado vir testar essa estrutura na parte superior. Então aqui está o interesse, né, nosso interesse em fazer uma movimentação compradora basicamente está aqui dentro desse ponto.
Então aqui a gente vai trabalhar com uma leitura similar a essa aqui, tá? Um trade similar a esse aqui, que a gente vem falando ao longo dos outros panoramas ali e também ao longo dos outros estudos de mercado. Então foque bastante nesse movimento, que esse daqui é um movimento de mitigação que está trazendo dinheiro para uma região mais líquida. Pode ser, né? Eu acredito ainda que o mercado venha capturar liquidez nesse ponto. Pode ser que ele segure nesse Fair Value Gap aqui. Vai depender também bastante do euro-dólar para a gente poder ter esse sentimento de mercado aí. Para a gente continuar, o SDJPY, nós temos aqui o mercado ainda não dando seguimento à perda da estrutura do choque, para que a gente possa iniciar ali um movimento de mitigação, né? Para que a gente possa realmente buscar regiões mais líquidas para a gente poder comprar barato. Então, enquanto o mercado não romper esse choque, a gente não tem muito o que fazer aqui no iene japonês. E para a gente finalizar, o nosso querido e maravilhoso ouro, ainda também não retornamos à nossa região de mitigação, simplesmente estamos trabalhando ali com o mercado bem próximo ali da região de desconto. Nós queremos que o mercado retorne até os pontos de interesse vendedores para que a gente possa capturar a liquidez na parte de cima e continuar essa movimentação de queda ali, ok? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado de mais uma aula aqui no meu canal. Não deixe de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, conferir os links aqui da descrição e, claro, quero ver a sua opinião. Deixa seu comentário aqui abaixo, é muito importante para dar aquela força aqui no canal, ok? Senhoras e senhores, muito obrigado a todos, uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e até a próxima.